TheCast no ar. Olha só, já comecei assim animado. Hoje estamos aqui após o episódio de número 100, que gravamos ontem. Temos hoje um convidado, mas antes de falar o nome dele, eu quero pedir a você que vai lá no canal e se inscreve. TheCast Podcast, nos segue, nos acompanha. E lembrando também que esse episódio tem um oferecimento especial de um patrocinador nosso, que é a Zalt Benefícios, o cartão de benefícios que chegou no Brasil para ficar. E hoje vamos falar sobre organização financeira. É um tema que é por demais importante. E para falar desse tema, nós temos aqui como convidado Antônio Duarte, da Aplix Capital. Ele vai se apresentar melhor e vai explicar bem o que é a Aplix Capital. E antes que mais nada, também dar os seus cumprimentos, boas-vindas. Bem-vindo, Antônio Duarte. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Tá? Uma enorme satisfação realmente estar aqui e poder falar um pouco mais também desse assunto que eu sei que é de fundamental importância, né? Principalmente aqui. E fomentar também esse tema que a gente sabe que tem uma necessidade muito grande. Né? Muito então, grande. Vai ser muito bom, legal. Muito bom. Deixa eu te perguntar, geralmente a gente faz o que gosta. Sim, esse tema é um tema que a pessoa tem que gostar. Antônio Duarte gosta realmente desse mercado financeiro, orientar as pessoas à educação financeira? Me fala um pouco sobre isso. Cara, eu sou apaixonado por finanças. Né? Desde muito cedo eu sempre trabalhei bem voltado a finanças. Só que o melhor disso tudo é saber que eu estou me relacionando e principalmente usando as finanças para poder contribuir também na vida do outro. Boa. Então, acho que esses dois elementos eles fazem com que eu realmente entenda que eu estou na carreira... No caminho certo. Exatamente, na carreira correta. Vou te chamar de Duarte sempre, Sim. Porque aí a gente facilita aqui nosso bate-papo. E, Duarte, é verdade, e a gente reconhece que há uma carência muito grande, né, na população, nas pessoas da educação financeira e às vezes até na base mesmo. E quem não teve essa educação, hoje tem recursos, meios para melhorar isso aí, para corrigir isso aí. O nosso tema vai ser organização financeira, obviamente que a gente vai mergulhar um pouco mais, mas antes disso eu queria conhecer um pouco quem é o Antônio Duarte, quem é o Duarte, tu é daqui, tu é de onde é, e assim, a tua história, o início da tua história. Pô, maravilha. Então, eu sou do interior do Ceará. Opa, sou natural cearense, do Crato. Um cearense no TheCast. Bem-vindo. Um abraço para a turma do Ceará, né? Terra de gente boa, conheço, inclusive. Sim. O Ceará, já fui várias vezes lá. Lugar extremamente... recebe muito bem a gente. Caloroso, exatamente. A palavra certa. O cearense é bem receptivo. Né? E gosta de se divertir. Ah, demais, isso hein? Que é o bom, meu amigo. Você quer rir, quer ser feliz, vai pro Ceará. Ficava ali em Iracema, naquela região sim. ali, de Aldeota, Iracema. Sim. E aquele clima é engraçado, né? Assim, você já anda na beira da praia ali, já dando umas risadas. Sempre aparece um humorista. Ah, com certeza. E você, no caso, é do estado do Ceará, sendo que de que cidade? Sou do Crato, natural do Crato, Ceará. Boa. Me mantive lá até meus 25 anos, né? Foi quando eu vim aqui, recebi uma proposta para vir para Alagoas também, trabalhar na área. Sim. Só que antes disso, falando um pouco mais sobre quem de fato é o Duarte, né? Eu desde muito cedo trabalhei com finanças, né? Sempre empreendi, tive meu primeiro negócio aos 15 anos. Foi quando eu quis ir para uma festa. Nunca tinha ido para uma festa nenhuma. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer para poder ir para essa festa, né? Não pedi recurso, não pedi dinheiro para os meus pais. E foi quando eu pedi emprestado uma grana para o meu pai. Ele me emprestou, comprei alguns tecidos, mandei fazer t-shirts e vendi para os amigos. Boa. Então foi a partir daí que eu percebi que eu disse, caramba, dá para empreender, dá para ter um negócio próprio, né? E desde então eu nunca pensei, claro, não é dizendo que é algo errado, mas eu nunca tive esse perfil de estar em algo estável, né? Entendi. Então eu sempre busquei empreender. E aí foi quando, nos meus 16 anos, 17, eu me interessei um pouco mais sobre finanças, que eu percebi que eu tinha uma dificuldade. Então eu passei a estudar um pouco mais. Foi quando eu busquei uma carreira bancária. Dos 16 aos 21, eu tentei e não consegui. Eu fiquei curioso com a tua história aí dos 15, né? Você foi lá e comprou os tecidos e tal. Ali você já fez ali um negócio. Exatamente. Né? Já fez uma receita. Sim. A partir desse momento, você já começou também a entender o peso que tem a grana, né, para cada pessoa. Eu acho que é o nível de importância que você dá, no caso, ao dinheiro. E aí você já começou a sentir o que é ganhar e perder, né, o que é... Exatamente. Na verdade, o objetivo principal em vender essas camisas era levantar recurso para ir para a festa, né? Tá. E aí eu peguei todo esse recurso e gastei na festa.
que era o principal objetivo. Só que eu percebi que eu tinha uma dificuldade, né? Então eu disse, pô, peraí, eu preciso administrar bem o meu dinheiro. E foi quando eu passei a buscar e estudar mais sobre finanças. Então minha paixão, de fato, assim, sobre finanças, planejamento, na minha visão, partiu daí. Partiu desse momento que eu percebi que eu tinha que estudar e me aprofundar um pouco mais sobre o assunto. É impressionante. Como você vai falar hoje sobre organização, eu acho que o processo de organização ele é crescente. Ele Sim. vai se organizando, como o nome já diz, vai se organizando. Naquele momento, digamos que seja um marco zero, você passou a ver aí a importância, o dinheiro circulando na mão, né? Porque entrou, saiu, Exato. Você vendeu e tal. Já não tinha um nível de organização à altura. Né? Mas aí você começou a aprender. E nessa ocasião, tu já tinha decidido por que curso fazer? Já era, na tua cabeça estava claro isso? Então, não. Como eu tentei dos 16 aos 20, 21 anos ali, entrar na carreira bancária, como era uma cidade pequena, era muito limitado. Só tinha uma agência bancária, para você ter noção, na cidade. Então, eu tentei diversas vezes na mesma agência e não consegui. Então, eu pensei, pô, eu sou apaixonado por finanças, não consegui carreira bancária, então qual é o curso que melhor se encaixa, né, diante dessas minhas habilidades, dessa minha vontade de seguir nessa carreira financeira? Sim. Aí eu fiquei em dúvida entre administração de empresas e contabilidade. Como contabilidade era um pouco mais nichado e trabalhava diretamente com empresas também, eu decidi cursar ciências contábeis. E foi exatamente por esse motivo que eu escolhi o curso. Naquela ocasião, Duarte, a tua habilidade numérica, porque assim, é bem verdade que todo mundo é inteligente e Sim. pode desenvolver sua inteligência, mas certeza. Há umas inclinações, né? Quem mexe com número, isso é normal, né? Você sempre se destacou, por exemplo, nas matérias de razão, nas matérias de maior raciocínio, no caso matemática, tal. Isso aí já foi sempre uma coisa sua de começo. Sim, eu tinha uma grande facilidade com números, só que por incrível que pareça, as matérias ali mais puxadas para... mais puxada história, geografia, Sim. eu também sempre tive muita facilidade também. Então... Boa. Dá para dar um equilíbrio bom, porque isso é uma coisa que a gente até vai desmistificar aqui, mas é natural que as pessoas pensem que quem mexe com número, e no caso de finanças pessoais, Exato. Não necessariamente, ou necessariamente tinha que entender só de número, e não é. Não. Não é? E aí a gente batendo papo antes, até ouvi você dizendo, gosta da psicologia. Exato. Né? Essa coisa toda, porque no fundo, o que está em jogo não é só o número em si, é o comportamento humano, né? Com certeza. A forma como você direciona o seu nível de consumo, ao quanto você, a receita, a despesa, tudo isso aí, não é assim? Exato. Ao longo da conversa a gente vai perceber que existe um elemento muito mais importante do que somente o método que você usa para administrar seu dinheiro, que é algo que é essencial, né? Aqui eu costumo falar que aqui no Brasil a gente infelizmente não tem uma cultura correta para administrar bem o dinheiro. A gente tem uma cultura de consumo muito forte, que é o que a gente vai comentar ao longo do tempo. Lógico. Então, mais um pouco sobre o Duarte. O Duarte, no caso, sai do Crato e vai para o quê? Fortaleza. Eu vim para Alagoas. Para Alagoas, Exato, eu morei 1 ano e 2 meses aqui em Maceió. Boa. Pôde provar das belezas naturais. Nossa, demais, hein? Curti, aproveitei bastante. Ele hoje não está mais aqui em Maceió, mas conheceu bem, né? Conheci bem, aproveitei bastante esse pequeno período que eu passei aqui em Maceió. Tá. Muito bom. Estamos no TheCast, hoje estamos aqui conversando com Antônio Duarte, ele que é da Aplix Capital e ele lida com finanças e especialmente com finanças pessoais, cuidando e ajudando as pessoas a cuidar bem do seu dinheiro. E aqui hoje ele vai falar um pouco sobre organização financeira. Sim. Duarte, eu queria começar logo pelo principal ponto. Assim, quem deve muito? Quem é desorganizado? A grande pergunta que já não quer calar. Quem é desorganizado financeiramente? Olha que tem alguém me ouvindo aqui que pode se encaixar. Sim. Tem cura? Com certeza. Eu costumo falar que a desorganização financeira está muito mais ligada a hábito do que a qualquer outra coisa. Então, desorganizado financeiramente é uma pessoa que ela tem hábitos que são negativos, que geram um resultado negativo para ela. Então, a dívida nada mais é do que um reflexo, tá? Do que? Dos hábitos que ela possui. Então, se ela está construindo, acumulando dívidas, certamente ela tem um pensamento, ou então ela está colocando muita energia para algo que não vai gerar bons resultados. Então, sim, geralmente a pessoa que ela tem dívidas, que ela está muito endividada,
Normalmente a solução para ela primeiramente reconhecer que ela está nessa situação, segundamente entender qual é o gargalo do orçamento dela. Onde é que ela está concentrando maior a dívida dela. A partir desse momento, ela passa a entender quais são as soluções que ela pode implementar baseado no quê? Naquele gargalo. E, principalmente, ressignificar aquele hábito ruim que ela está tendo, que está gerando esse mau resultado. Então, tem sim. Você falou uma palavra aí que ela ultimamente tem sido citada muito pelos psicólogos e por quem está lendo tudo, que é ressignificar. Com E certeza. aí, imagine só. Em tempos atrás, eu diria que essa palavra não era citada, falada por um contador, por alguém que mexe com número, né? Eu posso Sim. dizer assim porque eu cortei uma geração aí entre um momento e outro, né? Dos meus 35 anos de jornada e de trabalho ativo. E essa palavra é forte para mim hoje, eu vi assim, de um contador. Mas Sim. é muito interessante. Eu queria que você traduzisse melhor, quando você fala ressignificar e ligado aos hábitos, aos comportamentos, na prática, o que é, no sentido, para essa linguagem financeira, ressignificar? Simplesmente olhar por uma ótica diferente. Então, por exemplo, geralmente uma pessoa, um hábito em si é passado, né, ele é criado e é passado por alguns processos. Geralmente é passado por 4 processos, tá? 4 etapas, digamos assim. Geralmente um hábito, né, por exemplo, uma pessoa que ela está gastando muito com roupas, um exemplo, ela está sendo muito estimulada. Esse seu exemplo vai longe, viu? Tem muita gente gastando muito com roupa aí. Tem demais, tem demais. Então, assim, um hábito, né, só para contextualizar e responder a tua pergunta sobre ressignificar. Então, um hábito, ele passa por 4 etapas. Primeiro, é o estímulo. Sim. O segundo é o desejo. O terceiro é a ação. O quarto é o resultado. Tá? Cara, vale a pena a gente gravar, memorizar isso aí. Repete, por favor, o primeiro. Estímulo, desejo, ação, tá? E resultado. Então, por exemplo, quando você vai num shopping, você está sendo estimulado a todo momento porque tem lojas uma atrás da outra. E esse estímulo acaba te gerando desejo. Primeiro você é estimulado em casa, né? Exatamente. Vamos ao shopping, quem já recebeu esse convite, né? Exatamente. Eu fico até curioso. Duarte, gosta muito de andar em shopping? Então, eu gosto, tá? Só que geralmente eu vou quando eu preciso. Então, eu vou sem precisar, velho. Então, aí você já sai de casa com essa consciência de que lá você vai ser estimulado. Sim, exatamente. Só que as pessoas não têm essa consciência, né? A partir do momento que você passa a ter essa consciência de como é formado um hábito, você passa a entender que muitas das tuas decisões estão sendo tomadas de forma inconsciente. Só que a partir do momento que você passa a entender sobre esse processo, você passa a se tornar um pouco mais consciente, né? Então, você gera esse desejo após o estímulo e a ação é o quê? É você comprar. Então, eu senti o desejo de comprar uma determinada roupa. Fui estimulado, sim. Beleza. Aí eu posso, se eu vencer a primeira parte, a segunda pode ser que eu também vença já de cara, né? Porque eu fui estimulado e segurei. Não, eu sei que eu estou no shopping, tem muita coisa que oferece, mas não é o dia, não vim para comprar. Sim. Logo, eu não vou alimentar o desejo. Sim. Não é isso? Sim. E o terceiro? Terceira ação, que no caso seria o fato de você, o ato de você comprar. Entendi. Né? E o resultado é você... É o cartão quando chega. Exato, que a gente poderia também denominar de recompensa, que seria aguçar e atender o desejo. Resultado / recompensa. Tá certo. Tá? Então, a partir do momento que você entende isso, você passa a ressignificar. Claro, se for algo que esteja afetando diretamente o teu orçamento. Eu costumo falar que a gente também não pode se limitar muito a fazer aquilo que a gente gosta, porque vai gastar R$10 a mais ou R$20 a mais. Eu acho que é entender quais são os gargalos, né, para uma pessoa que, por exemplo, está endividada. Claro, definir prioridades. Para uma pessoa que está endividada, ela precisa, primeiramente, focar e priorizar as dívidas dela. Porque, querendo ou não, a parte financeira hoje, ela afeta diretamente a nossa parte psicológica, que afeta os nossos relacionamentos pessoais, enfim. Então, afeta todo o resto, né? Eu acho que a gente estando descompensado em um aspecto da nossa vida, acaba influenciando as outras também. E essa descompensação que você falou aí, quando é no financeiro, tem um peso muito grande.
Tem um peso muito grande Tem. porque geralmente quem fica descompensado e entra, né, nessa roda aí viva do endividamento e tal, ele termina que freando o que estimulava, o que despertava desejo nele. Aí começa a não poder, não poder ir para o shopping, que era um lugar que a pessoa gostava, começa a não atendendo o seu desejo, porque quando não compra, e meio que é um efeito revés. Exatamente. Né? E daqui a pouco você fica dentro de uma tristeza muito grande. Exatamente. Eu costumo falar que o nosso insucesso financeiro está muito ligado a desejo. Por quê? Se hoje eu vim no podcast, é porque eu quis atender um desejo. Sim. Se eu estou trabalhando, é porque eu quero atender um desejo. Se eu estou gastando dinheiro, é porque eu estou também buscando atender o desejo, assim como poupar também. Então, tudo, no final das contas, se resume a desejo. Então, se eu estou gastando muito com roupas, é porque eu estou tendo um desejo excessivo em comprar roupas. E é onde liga um alerta. Pô, mas por que desse desejo excessivo? Porque eu costumo falar que todo excesso esconde uma falta. Né? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, você até me fez uma pergunta, um questionamento. Pô, um contador falando um pouco sobre psicologia é um pouco diferente. Né? Exatamente. Ressignificar, eu já gravei aqui com algumas psicólogas e psicólogos, e essa palavra é muito usada, e eu cheguei a compreender perfeitamente. Eu acho que muita gente precisa ressignificar muita coisa na sua vida. Sim. Mas é como eu falei, o contador, assim, é novo, mas tem total sentido. Sim. Eu acho que você vai fazer uma abordagem melhor sobre isso, porque você envolve não o número em si somente, mas envolve a questão dos resultados finais no ponto de vista até do comportamento mesmo. Com certeza. No humor, né, e tudo mais. Então, pode passar para a gente melhor ainda essa questão de ressignificar. Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu costumo falar também que o dinheiro em si tem um significado diferente para todo mundo. Por que é que eu passei a estudar mais sobre pessoas? Porque nós somos diferentes. Eu tenho um desejo diferente, você também. Eu tenho objetivos diferentes dos seus, assim como eu tenho um objetivo diferente de outra pessoa. Então, é algo muito pessoal. Né? Eu, quando entrei na assessoria, eu percebi que se eu entendesse mais de pessoas, eu passaria a ser mais assertivo no momento de, por exemplo, montar uma estratégia para aquela pessoa. Porque durante a minha carreira profissional, eu não montei nenhuma estratégia igual para diferentes pessoas. Porque são diferentes vidas, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa percepção e a gente parte desse princípio de que cada indivíduo é um ser individual, né? A gente passa a entender que também as pessoas têm desejos diferentes e, para isso, precisa de estratégias diferentes. Então, a estratégia, claro, é interessantíssimo que a gente entenda de números, porque eu costumo falar que uma decisão ela não tem que ser pautada somente no racional. Ela tem que ser também considerada o aspecto emocional. Emocional. Porque, inclusive, tem um livro muito bom, que é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Super indico. Psicologia Financeira. Psicologia Financeira. Faço questão de adquirir esse livro. Muito bom. E ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que o teu sucesso financeiro está muito mais dependente do comportamento do que do método que você usa. Geralmente as pessoas tendem a ligar o nosso sucesso em relação às finanças a um método, né? A uma equação, a uma planilha. Só que não. A gente percebe que diversas pessoas tendem a tomar decisões diferentes quando estão passando por uma crise econômica. E quando elas estão num momento da economia muito boa, elas passam a ter decisões diferentes. Então, o que condiciona a tomada de decisão dela é o externo, né? É a situação em si. Então, a cada momento da vida que a gente vai passando, as nossas decisões elas vão mudando também. E isso é muito relacionado ao comportamento. Então, a partir do momento que a gente entende que o nosso comportamento influencia na nossa tomada de decisão, isso faz com que a gente passe a ser mais assertivo também, inclusive na implementação da estratégia que a gente vai decidir, né, que a gente vai implementar. Duarte, pensando nessa linha de raciocínio que você acabou de colocar, a gente podia entender que uma desorganização financeira, uma falta de educação financeira, sei lá que nome a gente possa dar a esse descontrole,
ela pode ser hereditária, você pode herdar de pai para filho, isso às vezes é um mal que é lançado, que é seguido por gerações da família. Pode-se ter esse entendimento? Gelson, excelente pergunta. Eu acho que é uma abordagem que é essencial a gente fazer, porque geralmente a gente está sempre reproduzindo padrões que foi aprendido durante a infância. Então, assim, como eu falei, a gente tem uma cultura de consumo muito forte. Então, a gente está reproduzindo padrões, né? Eu fiz um estudo e eu, inclusive, denominei para esses dois padrões o nome de inconsciente e o consciente. Existem esses dois padrões de consumo. Por quê? Tem algumas pessoas, que é a grande maioria, elas gastam de forma inconsciente. Ou seja, não sabem do porquê estão gastando e nem quanto estão gastando. E geralmente essa pessoa, ela recebe o salário dela, ela paga todas as contas e o que sobrar, se sobrar, ela poupa. Só que como a cultura do consumo está muito enraizada, o que sobra geralmente ela também gasta. Só que o pior é que geralmente essas pessoas elas usam o cartão para se alavancar. Por quê? Se ela paga todas as contas e não sobra e está na metade do mês, ela precisa de mais dinheiro, só que ela usa o cartão de crédito para passar o restante do mês. Só que como ela reproduz um padrão, no mês que vem ela vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com uma dívida a mais. Então, tem esse padrão de consumo inconsciente. O padrão de consumo consciente é quando você sabe quanto é que você está gastando, quanto é de fato o seu orçamento, e principalmente quando você inverte isso, você se coloca como prioridade, você passa a se pagar primeiramente do que, por exemplo, você se coloca como prioridade ao invés de terceiros, tá? Então, geralmente, a pessoa que ela recebe o salário dela, ela se paga e depois ela define ali o padrão de vida dela. Então, ela, de forma frequente e consistente, acumula dinheiro, também vive com um padrão de vida abaixo do que ela ganha. Consciente. Né? Exatamente, consciente. Você falando aí nessa questão da consciência, eu lembrei de um meme desses que passa, que eu achei tão engraçado. O cara dizendo que, olha a vida que eu levo, eu tenho 3 cartões com limite de 10 mil, logo eu gasto 30 por mês, mas ele só ganha 5. Exato. E aí, a vida desse sujeito aí, que ele tem 3 cartões com limite de 10 e ele topa os 3, vive como se... Esse cara tem futuro? Como é que se faz aí? Cara, se esse cara não tiver um bom controle, ele vai acabar se enforcando financeiramente. Porque eu acho realmente bem perigoso uma pessoa que tem um limite do cartão bem acima da renda. Se ela não tiver uma boa organização, ela vai acabar se estrangulando financeiramente. E a gente sabe que dinheiro é tempo. No sentido de quanto mais dinheiro você tem acumulado, geralmente as pessoas têm um conceito muito diferente do que é riqueza. A gente foi ensinado a acumular riqueza. E o que é riqueza, Duarte? No meu entendimento, inclusive, o livro Psicologia Financeira fala sobre isso, que existe a riqueza e a fortuna. Inclusive, a nossa riqueza ela é medida no tempo e não na quantidade de bens que a gente possui. Por quê? Se você tem um padrão de vida de 10 mil e você tem 100 mil acumulado, significa que sua riqueza durará 10 meses. Então, ela é medida no tempo. E se você Então, se você não tem, irmão, nada acumulado, você só tem um mês, a sua riqueza está só para o mês. Exato. Então, é o que você consegue se manter. Por isso que eu acho interessante, Gelson, a gente focar também na acumulação, porque é o que nos gera ali também um certo conforto, no sentido de vai ter um momento da minha vida que eu não vou ter mais a mesma energia que eu tenho hoje para poder focar em fazer receita. Eu sou um cara novo hoje, você também é um cara novo, a gente tem energia para dedicar tempo, dedicar realmente energia ali para fazer renda. Mas vai chegar um determinado período da nossa vida que a gente não vai ter a mesma energia. E aí, o que é que pode acontecer? Né? E voltando à tua pergunta, a riqueza geralmente é tudo aquilo que a gente vê. Por exemplo, esse podcast, essa estrutura aqui é a tua riqueza. Claro, ela te gera receita, sim, porque é teu negócio. Mas um carro, por exemplo, é um bem passivo, ele te gera despesa, é a tua riqueza. Já é algo palpável, é algo que a gente consegue ver. A fortuna não. A fortuna geralmente é algo intangível e que ao invés de gerar despesas, gera renda. É o quê? Tua reserva de emergência, tua carteira de investimentos, tua carteira previdenciária. É tudo aquilo que está te gerando renda. Então a gente foi ensinado a acumular riqueza achando que está acumulando fortuna. Só que a riqueza em si, ela gera despesa.
Infelizmente. Então, a grande maioria das pessoas, elas estão acumulando despesa, que é imobilizar o dinheiro dela em bens que geram passivos. Me vem à mente aqui várias perguntas, cara, mas eu vou por parte aqui. Por exemplo, reserva de emergência. É um item que você falou aí. Culturalmente, isso já tem sido bem absorvido, porque aí, e separando, né? Porque juntar uma grana, só que você falou aí, né? Carteira previdenciária, né? Sim. Reserva de emergência, meio que sai dividindo, né? Sim. Cada um. Nesse caso, quando é que a gente pode caracterizar que é reserva de emergência? Então, a reserva de emergência é um valor que você tem que ter disponível para uma eventualidade. A gente sabe que eventualidades em nossa vida vai acontecer. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para essas eventualidades, no sentido de, principalmente nós que somos empreendedores. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 1, 2, 3 meses. A gente passou por uma crise sanitária agora, que foi o Covid, achando que a gente ia ficar 2 meses fechado e a gente passou praticamente 2 anos. Foi verdade. Quem não estava preparado sofreu. Então a reserva de emergência é exatamente para esse tipo de situação. É para antecipar um movimento, para que você possa realmente, caso venha acontecer, você ter pelo menos tempo e ter um pouco mais de realmente espaço para poder pensar e tomar uma decisão. Alguém que tem uma grana na poupança. Tem gente que investe na poupança. Sai juntando lá e tal. Pode chamar essa grana de reserva de emergência? Sim, pode sim, porque é um valor disponível, né? Então, se ela tem aquele valor disponível para emergências, pode sim ser considerado uma reserva de emergência. Bom, eu queria ouvir de você, e eu daqui a pouco quero fazer uma pergunta bem interessante, que hoje em dia se fala muito, e eu tenho até pensado, que é exatamente sobre você ter um imóvel próprio, ou então você pegar aquele dinheiro, aplicar, investir e aí de repente viver de aluguel. Perfeito. Isso inclusive é um comentário que tem nas redes sociais, porque tem tanto guru, né? E hoje em dia é guru para tudo, né? Então assim, tem sempre um mágico que resolve a vida da gente na internet. É impressionante, né? O cara tem lá uma mentoria que resolve os seus problemas. Antigamente isso era muito chamado de pai de santo, aqui já mudou agora, é os digitais. Então, brincadeira aí com o que eu citei. Agora, o que eu quero perguntar é sobre a questão de se vale a pena, mas antes disso eu queria saber sobre a Aplix Capital. Maravilha. O que é, você faz parte, né? Sim. E o que é a Aplix Capital, o que é que ela faz, qual a sua missão, qual o seu objetivo. Maravilha. Hoje a Aplix Capital é um hub financeiro, né, em que a gente atende pessoas quando se diz respeito a planejamento patrimonial. Então, a gente tem vários braços: assessoria de investimentos, consultoria de investimentos, tem planejamento financeiro, a gente tem a área de seguros, enfim, tudo que abrange o financeiro da pessoa, tá? Até também serviços para empresas. Então, a gente consegue atender demanda voltada para o financeiro. A gente tem aí aproximadamente 1.600 clientes, temos quase 1 bilhão e 300 milhões de reais sob custódia de clientes. Então, a gente presta esse aconselhamento para esses clientes, né? A gente acompanha ao longo da vida e faz com que eles tomem decisões financeiras mais acertadas, baseado, claro, no planejamento da pessoa. É basicamente isso. Entendi. E a Aplix Capital, ela está presente? Hoje a gente tem, a matriz é em Fortaleza, mas a gente está abrindo escritório em alguns outros estados, inclusive São Paulo. Ah, tá. Alagoas tem plano? Então, sim, a gente pretende expandir para o Nordeste, né? Porque realmente o Nordeste, fora do eixo São Paulo ali, o mercado financeiro tende a expandir fortemente, porque as pessoas passam a ter mais acesso à informação e perceber que é um assunto que é necessário. E que se elas não investem hoje, elas estão empobrecendo financeiramente, né? E para isso, e pelo fato de ser algo muito novo, ser imaturo, as pessoas tendem a não ter muito conhecimento. Então elas precisam de um profissional. Então, principalmente aqui no Nordeste, eu acho que tem uma demanda muito forte e que a gente sim pretende expandir aqui pelas cidades. Duarte é de que braço da Aplix? É do braço financeiro, finanças pessoais? Isso, exato. Assessoria mais voltada ali para planejamento. Tá? Planejamento. Exatamente. Tá. Isso do ponto de vista pessoal. Exatamente. Mais focado em pessoa física. Tá? Minha especialidade de hoje é realmente entender, projetar ali
definir um planejamento para o cliente e usar os investimentos como uma ferramenta para que ele possa alcançar os objetivos mais rapidamente. Procurar um profissional dessa tua área, necessariamente eu tenho que estar endividado, quebrado da emenda e tal. Eu sou um cara organizado, direito e tal, mas eu posso procurar para melhorar e tal. Assim, que perfil é quando se procura mais e que perfil você mais atende? Então, dá para atender diversos perfis. Desde o profissional que tem uma boa renda, mas ele não está conseguindo acumular dinheiro por uma negligência no orçamento dele. Tem também um profissional que ele até consegue acumular dinheiro, mas que por falta de conhecimento, por falta de intencionalidade, ele acaba não tomando boas decisões. Por exemplo, a pessoa que deixa dinheiro em poupança. Hoje a gente tem diversas alternativas melhores, mais seguras e muito mais rentáveis do que a poupança. Do que a poupança. Exato. Então as pessoas, por falta de conhecimento, acabam... Mas eu acho que eu entendi, tem sentido, mas muita gente é por conta da segurança, né? Assim, Exato. A poupança é um investimento seguro? Então, aí eu te pergunto, é muito mais seguro emprestar dinheiro para um banco ou para o governo? Grande pergunta. É para o governo... É muito mais interessante, muito mais seguro emprestar dinheiro para o governo. Porque se de repente acontecer uma catástrofe muito grande, o governo é a última instituição que quebra. Então hoje, por exemplo, tem... Que explicação? Hoje tem o mesmo investimento muito semelhante à poupança, que tem muito mais segurança, você consegue resgatar no momento que você quiser, rendendo 30% a 40% a mais que a poupança. Então, que são alternativas. Exato, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic hoje é um investimento semelhante à poupança, que rende muito mais e tem muito mais segurança. E que geralmente a gente aconselha os clientes a colocarem a reserva de emergência nesse tipo de investimento. Nesse tipo de investimento. Exato. Boa. Então, nesse caso, o perfil das pessoas que no passado não era muito mais para a poupança, porque era praticamente a que insistia de maior peso, Exato. e se inclinando para esses novos investimentos, no caso aí o Tesouro Selic e outros mais. Sim. Exato. A poupança em si, eu não digo que é algo ruim. Eu, inclusive, aconselho, às vezes, o cliente a deixar um recurso em poupança. Só que, assim, aquele recurso que ela vai usar durante a semana ou durante quinzena. Porque ela precisa de um giro muito mais rápido. Enfim. Então, faz sentido manter em poupança? Faz sentido. Só que, se ela realmente não tem previsão de uso daquele recurso, não faz sentido. É melhor ela destinar para Tesouro Selic. Vai render muito mais. Muito bom. Voltando à pergunta que eu queria fazer, essa curiosa, que algumas pessoas não têm a certeza e ficam na dúvida. Vamos dar um exemplo numérico. Alguém tenha um imóvel, ou seja, um bem, ou imóvel, ou outra coisa, que ele custe lá 1 milhão. Está lá parado. E vamos falar até do imóvel. Está lá parado. Se ele pegar esse 1 milhão e botar para girar, ele for morar de aluguel, que é o que alguns até gurus orientam, é um bom negócio ele tirar e ele botar esse 1 milhão para girar? Então, excelente pergunta também, tá, Gelson? Racionalmente falando, sim. O número vai mostrar que é muito mais interessante você investir do que você ter um apartamento próprio, por exemplo. Mas, como eu te falei, não faz sentido a gente tomar decisões totalmente pautado no racional. Porque às vezes envolve totalmente o contexto ali emocional. Por exemplo, tem um cliente meu, ele fez exatamente essa mesma pergunta. E aí eu retornei para ele uma pergunta. Eu disse, mas vamos lá. Isso te aproxima ou te distancia do teu principal objetivo? E o cara casado, totalmente estável na profissão dele, com a empresa na cidade, que não pretendia sair. Então, a compra do apartamento fazia muito mais sentido para ele do que o investimento. Então, a gente precisa considerar também o aspecto emocional e aquilo que mais aproxima ele do principal objetivo dele. Então, ele tem filhos, ele tem esposa, ele está casado, então a compra faz muito mais sentido. Agora, para aquela pessoa que não está dentro desse contexto e que é um solteiro, que também tem a possibilidade de morar em outro lugar, então faz mais sentido o investimento, né? Vai ser muito mais vantajoso quando a gente colocar na planilha, um exemplo. Então, é muito relativo, tá? Mas, normalmente, o investimento vai ser mais vantajoso do que a compra do apartamento. Entendi. Muito boa. Duarte, eu vou me colocar aqui no lugar de repente, quem está lá ouvindo a gente. Sim. Alguém, seja quem for,
tem R$ 1 milhão hoje disponível. Ele, ou herança, ou de alguma forma, está na mão dele lá, R$ 1 milhão. Vou falar de número, porque aí é um número até redondo e você tem uma ideia aí de percentual. Hoje, se procurasse o Duarte, ele dissesse assim, Duarte, eu tenho R$ 1 milhão e eu queria fazer um negócio, eu queria investir em alguma coisa, eu queria fazer esse negócio girar. Qual era a dica, qual era a informação, qual era o conselho, o caminho que o Duarte iria indicar? Então, precisaria entender algumas premissas, tá? Porque, assim, eu precisaria entender qual é o principal objetivo dela em relação àquele dinheiro. O que é que ela busca com aquele dinheiro? Qual é o prazo? Né? Entender qual é o perfil da pessoa. Porque a partir disso a gente busca entender quais são os investimentos que são coerentes com tudo isso. Pronto, aí eu gostei da sua abordagem, porque realmente tem a ver com o que a pessoa que procura pretende. Vamos supor, e aí eu estou me colocando no lugar dessa pessoa lá. Excelente. Que essa pessoa quer, velho, é fazer o dinheiro trabalhar para si. Ele quer fazer com que o dinheiro ele se multiplique. E ele tem um padrão controlado, ele procura minimizar os seus gastos, tudo, e ele quer fazer que o dinheiro trabalhe para ele, que é um grande sonho de muita gente. Sim. Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Fazer desse 1 milhão ele virar grana para girar e dar o sustento. Então, essa é a verdade. Então, tá fora desse contexto as emoções, os apegos, disso, daquilo. Não, eu quero, velho, ganhar dinheiro com esse 1 milhão. Me dá uma dica aí, vamos fechar aqui um contrato contigo, com a Aplix Capital. Antônio Duarte é quem vai dar essa consultoria e o objetivo é esse. Emoção de lado, quero ganhar dinheiro com 1 milhão. Perfeito. Hoje, vamos lá, se fosse um investimento sem risco algum, que gera previsibilidade, com 1 milhão ele iria ter ali um retorno mensal de aproximadamente 11.500. 11.500. Sem risco nenhum, com a possibilidade de você resgatar a qualquer momento. Então, claro, com a Selic que a gente tem hoje, que é o juros brasileiro, tá? Então ele teria ali aproximadamente 11.500. Só que... Isso numa ideia conservadora. Exatamente, numa ideia conservadora, tá? Então ele teria de forma passiva esse valor todos os meses. E isso a juros compostos. A juros compostos. Então, ou seja, ele podia ficar na beira da piscina, sentado lá, recebendo 11.500. Sem risco. Sem risco. Exato. Rapaz, ó, eu tô falando para tu mesmo, mas eu sei que tu tem 1 milhão guardado, vice. Tu vai procurar aqui o Duarte da Aplix Capital e vai pegar esse 1 milhão e vai ganhar 11.500. Tu sentado na beira da piscina. Sentado tomando água. Agora também tem um detalhe, só toma água de coco. Se for tomar uísque muito caro e gastar mais de 11.500, você quer. Aí complica. Olha aí, o Cássio, o corte, né? Tem 1 milhão, faço o quê? Com a resposta do Duarte. Diga aí. Exatamente. Vai ser massa, essa vai ser massa. Chama nós aí. Então, muito bom. Eu brinquei assim, mas é uma realidade. Aí, numa ideia conservadora. Tá, aí a pessoa não quer ficar na piscina tomando água de coco. Ele quer cair em campo e fazer mais grana com isso aí. Ele vai se virar. Qual a alternativa? Sugestão, óbvio. Eu estou falando aqui em sugestão. É muito provável que você, quanto profissional, para uma situação como essa, vai fazer todo um diagnóstico, uma coisa muito mais precisa e tal. A gente está aqui fazendo uma suposição, uma conjectura. Aí vamos para a conjectura número 2. Eu quero me virar e trabalhar mais para fazer. Eu não quero só 11.500. Eu quero fazer esse 1 milhão render mais. Que caminho o camarada procuraria para fazer esse dinheiro render mais? Então, Gelson, para que ele possa ter um retorno um pouco maior, vamos criar um perfil. Sim, uma pessoa que ela tem R$1 milhão hoje e que ela está em busca de investir esse valor por 2, 3 anos. Boa. Então, tem alternativas que a gente costuma chamar de pré-fixado, que é o ato de você emprestar dinheiro para uma instituição e receber aquele valor principal acrescido a juros no vencimento. Tá? Então, digamos que eu vou emprestar meu recurso a uma instituição e vou receber daqui a 2 anos. Tem títulos que pagam 15,9% durante o período, né? Ao ano. Então, assim, seria de 11.500, sairia para R$15.900. Então, tem essas alternativas. Renda variável, no longo prazo, tende a ser mais rentável. Só que assim, tá, Gelson? Geralmente, eu uso o investimento como uma ferramenta. Tá. Por quê? Para cada objetivo existe um investimento específico. Geralmente, num objetivo de independência financeira, que é muito mais voltado para longo prazo, a gente usa renda variável. Porque, historicamente, Entendi. A renda variável, ações, fundo imobiliário, tende a ser mais rentável. E são essas também que você não tira a qualquer momento, né? Exato. Eles são pré-fixados. Renda variável é investir em ações, é você se tornar sócio.
Entendi. Tá? Então tem a questão da oscilação. Então é por isso que não faz sentido a gente investir em renda variável para um período curto, porque a gente não tem previsibilidade, a gente não sabe quanto é que vai render. Lógico. Tá? Então no longo prazo, numa janela muito mais longa, as ações tendem a performar melhor do que qualquer outro investimento. Muito bom. Esse assunto de investimentos, você vai gravar aqui comigo outra oportunidade. Boa, aí maravilha. A gente vai fazer aqui um bate-papo também nessa Maravilha. liga, que é um assunto interessante. Sim. Muito interessante e que interessa mesmo a muita gente. Sim, né? com certeza. Investimento em alta escala, investimentos menores e tal, e aí tem a ver. Mas aí vamos voltar aqui para a fita da questão da organização financeira. E a gente está falando de organização financeira, mas sabendo que tem muita gente desorganizada e que precisa, às vezes, de um abraço, de um apoio, de uma palavra, de uma orientação. Então, considerando isso, a sua dica, se a gente fosse aqui pautar passo a passo, né? Alguém é desorganizado financeiro e quer se organizar. Pela ordem, a seu ver, o primeiro, segundo, terceiro passo, qual seria? Largando do zero. A pessoa realmente, como você falou aí, está tentando se ressignificar. Primeiro aceitou, não, eu realmente reconheço, eu preciso de ajuda. Exato. Então eu vou procurar essa ajuda, encontro lá o profissional. E o primeiro passo que você diria para nós que seria importante? Olhar para orçamento. Por exemplo, tem diversas pessoas que têm negócios, mas elas não se tratam como negócio. Um negócio, ela tem um fluxo de caixa, ela tem contas a pagar, ela tem contas a receber. Geralmente ela acompanha, mas na pessoa física a pessoa não consegue fazer isso. Então você precisa entender que você tem um fluxo de caixa também, entra e sai. Então é entender ali que você precisa organizar primeiramente o teu orçamento, no sentido de quanto é que eu estou ganhando e quanto é que eu estou gastando. Eu costumo falar que tem 3 tipos de pagamentos, tá? A dívida, que é um gasto que você fez lá no passado, mas que você está pagando hoje, geralmente o cartão de crédito. Então, por exemplo, um gasto que você fez, dividir em 12, você está pagando até hoje. Então, isso é uma dívida. Tá? Existe o gasto, que é algo que a gente paga hoje, para usufruir hoje. Existe também um terceiro pagamento, que é o investimento. Tá? Que é um pagamento que você faz hoje para usufruto no futuro. Então, olhar para o orçamento e entender onde é que você está concentrando mais. Se é dívida, se é gasto e se você está se pagando também. Então, geralmente a pessoa que ela está muito endividada, ela está concentrando muito o dinheiro dela em dívidas e gastos. Tá? Ela não está concentrando também, ela não está separando o dinheiro dela para investimentos. Porque assim, o investimento, o pessoal hoje em dia compara muito o empreendimento com o investimento. No sentido de, eu tenho um negócio que me gera 50% de retorno ao ano. E o investimento me gera 10%, não faz sentido para mim. Só que assim, o empreendimento é uma ferramenta para você multiplicar sua riqueza. É onde você se torna rico, de fato. Para você se manter rico, você precisa investir. Porque a gente tem um vilãozinho aí chamado inflação. Quem tem dinheiro parado está sendo corroído pela inflação. Quem tem dinheiro em poupança está perdendo poder de compra. Então, hoje, por obrigação, a gente tem que investir. Para quê? Para fazer a manutenção da riqueza que a gente já construiu. Né? Então, assim, voltando à pergunta, eu acho que olhar primeiramente para o orçamento e entender qual é o gargalo, no sentido de onde é que eu estou concentrando os meus gastos. Olhar para orçamento é uma postura, né? Uma decisão que requer uma certa coragem, né? Tanto que você vê muita gente que se enrola financeiramente porque não olha mesmo, né? Exato. Você fechar a planilha no final do mês, fazer aquela análise e tudo. No caso seu, você, ao pegar um trabalho desse, personalizado, Sim. Uma das coisas que mais você orienta é você jogar o número na parede, colocar o número no papel e olhar? Eu acho que o número ele mostra o que a gente já fez. Ele só é um reflexo, como eu te falei. Se eu tenho esses números hoje, é um reflexo do que eu estava fazendo. E aí a gente olha para o número para, como você falou uma palavra que é exatamente essa, é reconhecer. Acho que reconhecendo onde é que está o nosso problema, a gente passa a criar soluções, né? E entender qual é o tipo de comportamento da pessoa. Mas espera aí, vamos lá. Quais são os hábitos daquela pessoa? E entender o que melhor se encaixa na rotina dela, porque não faz... Se eu chegar pro Jailson hoje e disser, Jailson, vamos seguir essa estratégia, e ela não couber na tua rotina, você não vai executar. Então precisa ser algo executável no sentido de caber na rotina e nas crenças daquela pessoa, né? Porque isso importa muito.
Muito bom. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, e talvez até interesse a muita gente também, existe tecnicamente, Duarte, o conceito, como a gente concluir que alguém seja rico, porque essa palavra rico é bem aberta, né? Então, assim, fulano é rico, ciclano é rico, e às vezes a pessoa acha que alguém é rico só porque tem foto bonita no Instagram, por Exato. exemplo, né? E porque aparenta e tal. Bom, não tem problema, cada um faz o que quer com a sua vida, mas assim, tecnicamente falando, quando é que uma pessoa, de fato, ela pode se considerar rica? Porque eu penso que isso daria muita consciência a quem de fato é, de quem de fato não é. Pelas estatísticas, você tem a classe média, a classe alta, a classe baixa, Sim. tem os que estão à margem, né, da sociedade e tudo mais. Nesse caso, tecnicamente, existe um conceito de quando a pessoa é ou não é rica? Então, tecnicamente falando, inclusive o pessoal fala muito que os 3% ricos da população ganham acima de 15 mil. Só que eu acho que não é só ganhar, né? Porque o que determina você ser rico não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque assim, se eu ganho 15 e eu gasto 15, o que é que eu tenho de riqueza? Verdade. Né? Então, assim, a única coisa que eu consigo, principalmente em relação à nossa posição enquanto empreendedor e empresário, a gente não tem controle sobre a nossa renda, mas a gente tem controle sobre os nossos gastos. Então, riqueza é muito relativa, né? Riqueza para mim é uma coisa, riqueza para você é outra, riqueza para outra pessoa é outra. Então, tem diversas pessoas que se sentem ricas com pouco. Tem outras pessoas que já demandam muito mais, né? E precisam de muito mais outros bens para se sentirem ricas. Mas, tecnicamente falando, são pessoas que já têm uma renda ali acima de 15 mil. Entendi. Eu, particularmente, tenho um conceito, né? É óbvio, é bem caseiro. Eu penso que rico, para mim, é aquele que, se não trabalhar, ele tem renda. Assim, Exato. é uma forma que eu penso, né? Quando Exato. é que uma pessoa realmente é rica? Meu amigo, se esse cara puder passar um ano fora, queimando grana lá, lógico, dentro da normalidade, não estou falando nada de absurdos, assim, de Sim, estragos. sim, Estragado é outro papo, é um sim. descompensado. Estou falando assim, posso morar fora, passar um ano fora, sobrevivendo, e eu volto e está tudo ok. Eu posso me acordar 9 da manhã, posso me acordar meio-dia, e todo mês ali eu tenho a minha renda. Sim. Para mim, rico é esse, Com certeza, eu concordo. não é? E não está ligado, e a gente está falando aqui do ponto de vista econômico financeiro. Não Sim, estou falando de felicidade, de amor, do abstrato, que é outra coisa também, que sim, você pode até ser rico, e obviamente tem tanta gente que não tem nada de bens materiais e é muito feliz, está muito bem, obrigado, e para ele se considera rico, e que, se assim pensar, assim que seja. Não sim, com tem problema certeza. nenhum. Agora, do ponto de vista money mesmo, grana, negócio, friamente falando, eu acho que você precisa ter esse lastro, Com não certeza. é? Que é o que faz realmente ser caracterizado. Não, fulano é rico. Quando você entende qual é o teu padrão de vida, quando você define o seu padrão de vida e aquilo que você tem acumulado, que é a tua fortuna, consegue gerar uma renda suficiente para você se manter e ter opção de escolha. Opção de No escolha. sentido de, eu gosto de trabalhar? Gosto, mas eu quero tirar um mês de férias e vou tirar, porque eu já tenho um valor suficiente para poder ter essa opção de escolha. Você falou em uma palavra aí que, assim, talvez muita gente não entenda. Tem a riqueza e tem a fortuna. Qual a diferença? Riqueza é aquilo que geralmente a gente vê, é palpável, só que gera despesa. Fortuna é o que a gente não vê, é o intangível, ou seja, são os nossos investimentos, que geralmente gera renda, né? Então, claro, o conceito de riqueza é aquilo, por exemplo, a gente está falando aqui no contexto de gerar opção de escolha. Só que é a fortuna que gera essa renda para que, de fato, a gente tenha essa opção de escolha. Tá? Aquilo que a gente acumula e investe é a nossa fortuna. Pautado, né, baseado no meu conceito que eu extraí desse livro Psicologia Financeira, que ele dá uma visão muito ampla e diferente do que realmente é dinheiro. Boa, boa. Existe um componente forte quando você fala em ter riqueza, em juntar riqueza e até ter também fortuna, né? Você Sim, ter a fortuna, no composto de relacionamentos. Aí vamos falar um pouquinho de casais, né? perfeito. Hoje nós não estou aqui com a minha co-host Renata. Renatinha não está aqui hoje, mas era bom que ela estivesse, porque ela, inclusive, entende muito mais do assunto. Eu estou aqui muito como curioso, fazendo umas perguntas bem elementares, mas Renata, ela cuida, ela é da área da razão também. E aí eu me coloco aqui no lugar dela. Para o equilíbrio financeiro, a organização financeira,
quando é o caso de casal, qual a recomendação que você sempre faz quando você atua como uma pessoa que está lá prestando um trabalho, orientando um orientador financeiro? Pô, maravilha. Eu costumo olhar para o que os dois estão querendo. Porque precisa coincidir a vontade dos dois. Claro, tem vontades que não se encaixam. São duas pessoas diferentes. Só que aquilo que se encaixa, a gente precisa tratar e a gente precisa criar uma estratégia visando aquilo, né? Então, quando se diz respeito a casal, é um pouco mais sensível, porque existe vontade de duas pessoas. Mas, geralmente, eu costumo aconselhar, inclusive, por exemplo, nesse caso, 3 reservas. Não só uma, 3 reservas. Uma da casa, uma do marido e outra da esposa. Rapaz, essa é nova, viu? Por quê? Porque assim, a casa ela vai gerar despesa em uma hora ou outra. Só que se a gente não tem a reserva de emergência da casa, vai sair do bolso do casal. E se o casal, por exemplo, está na fase de construção ou então não está preparado para aquilo, como é que vai ser? Então, às vezes, acaba acumulando demandas, inclusive da casa. Né? Então, é abordado de uma forma um pouco diferente, porque a gente precisa entender qual é o alinhamento do casal, precisa entender quais são as vontades, os objetivos, para depois realmente direcionar da forma mais assertiva. Tem casais, e aí a gente respeita todo tipo de escolha, né? Tem Sim, casais que, assim, as contas dele e as contas dela. Cada um tem as suas, inclusive tem meio que uma divisão, assim, isso aqui, isso você paga, isso você, fulano paga. E óbvio, isso é um modelo que funciona e cada pessoa... E tem um casal que mistura tudo, é tudo num balaio só. Quando se mistura e fica tudo numa conta só, numa situação só, tecnicamente falando, isso é de risco? Como é que você como técnico, como um profissional, enxerga isso? Não é recomendável ou é melhor que cada um cuide da sua e que tenha ali aquele encontro, a convergência, mas que de forma separada, ao seu ver, qual é o melhor? Claro, para cada pessoa funciona diferente, né? Tem pessoas que não gostam de compartilhar os números. Eu, particularmente, acho que é muito melhor você compartilhar e ser mais transparente. Entender o que é que o outro está gastando, entender. Porque, assim, se um está fazendo algo e o outro está fazendo outro, pode ser que um esteja indo para um caminho diferente. E eu acho que um casal em si, ele tem que caminhar em conjunto, né? Então, se, de repente, a pessoa é adepta a compartilhar dos números, tem que tratar o orçamento como único. Então, entender quanto é o padrão de vida dos dois em conjunto, para depois passar a definir ali o que é que faz sentido, quanto a reserva, né, quais são os objetivos em casal, em comum. Então, a partir disso, a gente passa a projetar o que faz sentido para o casal. Tá? Então, vai depender muito, vai depender bastante dessa característica, se a pessoa compartilha ou não. Se não compartilha, faz em planejamentos diferentes. Tá? Mas como eu te falei, eu acho fundamental ter a reserva da casa no sentido de quanto é que custa o nosso padrão de vida em relação à casa. Os gastos fixos da casa. O moral da história, você me parece que defende aquela tese lá do escritor de que casais que se amam enriquecem juntos. Com certeza. Com certeza. Ainda não li. Ou empobrece junto também, mas pode se amar também. Vamos lançar um livro aqui. Casais que se amam e empobrecem juntos. Não. Pelo amor de Deus, acho que esse livro não ia ser vendido, não. Será? Ia chamar atenção, hein? Não, mas interessante. Ele podia até não ser vendido, mas que tem gente aí que empobrece junto, tem. Tem. Falta essa consultoria. Exatamente. É aquela coisa, né? Ou você é alavancado ou você é ancorado. Não existe meu termo. Não existe meu termo. Agora, é fato de que a finança é um elemento muito forte no relacionamento. Com certeza. Acaba influenciando muito. Influenciando. Quantos casais a gente não vê que acabam terminando, né? Às vezes é um bom relacionamento, mas por não ter uma organização, como eu te falei, por não ter um alinhamento, às vezes um está querendo construir algo, o outro está querendo construir outro. Ou seja, não tem alinhamento. Não tem dúvida. E às vezes não se sustenta, né? Então as finanças têm potencial demais para, infelizmente, acabar com o relacionamento. Estatisticamente comprovado. Exato. Tem uma comprovação de que o que mais separa não é nem a traição, embora seja um mal terrível, mas não é a finança. Finanças. Né? O camarada liso, meu amigo, chega em casa, já é outro tratamento, né? Já é outra coisa. Baixa a libido,
Total. É aquele Frustrado. negócio frustrado, não sei o quê. O cara acha que tudo é com ele. Exato. Não pode, fica tudo melindroso, né? Exatamente. Se disser qualquer palavrinha fora, isso é comigo, né? Embora tenha muito cabalizo aí que tá muito feliz também, viu? Também. Não, faz parte do rol, né? Sim. Mas, Duarte, estou muito contente com a tua presença aqui no TheCast. Esse assunto é um assunto muito rico. Com certeza. A gente está partilhando ele aqui, chamando ele nesse primeiro momento de organização financeira, mas tem muitos subtemas que a gente pode abordar ligado à questão financeira. Eu tenho essa visão de que é realmente um tema muito rico que pode ser melhorado. Eu gostaria de ouvir de você, já na nossa reta final do nosso TheCast, que melhor conselho também você daria a quem está começando a sua vida hoje, né, como pessoa, como casal, enfim, para que comece certo. Isso já na nossa reta final do TheCast. Pô, maravilha. Enquanto casal, é compartilhar, realmente ser mais transparente em relação a números e entender se aquilo que um está buscando coincide com aquilo que o outro também está buscando, né? E principalmente ser transparente. E outro ponto muito fundamental é estudar. Ter conhecimento. Eu costumo falar, Gelson, que, cara, se você não é bom com finanças, delega para o outro, que é melhor. Então, deixa o outro administrar o orçamento do casal. Que massa. Porque, assim, se um não se dá bem e não tem paciência para isso, cara, deixa o outro que tem facilidade. Pronto. Que ele vai tomar decisões melhores. Então, acho que esse conselho é essencial, né, para que realmente o casal tome boas decisões. E para quem não é casal, para quem é solteiro e está começando a fazer renda agora, entenda que a administração do dinheiro é fundamental, porque é algo necessário, todo mundo usa. Lógico, né? Faz Isso parte acaba influenciando muito em outros aspectos da nossa vida. Então, estuda bastante. Muito bom. Eu gostei dessa sua fala final. Acho que ela vai ficar aqui bem marcante no nosso episódio, de que se você vê que não é sua praia, irmão, passa para quem passa para quem faz. E aí eu vou dar o meu testemunho lá em casa, como na verdade é a praia da minha esposa, quem cuida lá é ela, entendeu? Obviamente que a gente faz tudo de forma participativa, a gente combina, mas ela tem muito mais habilidade. Eu estou seguindo o seu conselho sem sequer ter ouvido antes. Pois é, exatamente. Então, às vezes o cara está fazendo algo que não tem intimidade, não gosta, então delega, né, para a esposa ou então para o esposo que tem mais habilidade. Duarte, eu quero te agradecer por estar aqui no TheCast, com você as palavras finais aí dos seus agradecimentos e considerações. Pô, eu que agradeço, né, o convite, muito bom, muito enriquecedor, inclusive te conhecer, você é um cara excelente, muito bom. Desejo muito sucesso para o podcast, tenho certeza absoluta que só tende a crescer também. E a palavra final que eu deixo é, cara, educação financeira, finanças pessoais, planejamento financeiro é algo essencial em nossa vida, porque é algo necessário. Então estudem, passem a realmente fomentar mais esse assunto, porque eu acho que no Brasil a gente tende a crescer melhor, muito mais, depois que as pessoas passarem a ter uma cultura de educação financeira mais forte. Então, eu acho que essa a minha mensagem, né? Fomentar a educação financeira, é isso que eu faço nas minhas redes sociais. Eu gosto muito de compartilhar exatamente porque eu sei que uma mensagem que eu deixo e que eu toco uma pessoa pode tocar várias outras, muito né? Bom. Então, essa é a mensagem. Muito bom. TheCast agradece de coração ao nosso amigo Duarte, que aqui está. Velho, muito bom. Tamo junto. Você volta aqui ainda outras vezes. Com certeza, okay? com certeza. Agradecer ao meu amigo aí, Cássio Mateus, no controle técnico. Nós temos hoje uma plateia aqui, a arquiteta Bianca, que também aqui está. Exato. Não é isso, Duarte? Exatamente, patroa. Isso, ela que está junto aqui com o nosso amigo Antônio Duarte, que está aqui nos prestigiando. E a você que nos segue, que nos acompanha. O TheCast agradece e logo, logo estará de volta. Forte abraço e até a próxima. Aprove Deus. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.